Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 12 de março de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Sião, lar de todas as nações. O texto que serve como base para o nosso texto é o Salmo, ou para nosso estudo de hoje, é o Salmo 87, um salmo também muito bonito, que diz assim: No Monte Santo está fundada a cidade do Senhor. Ele ama a cidade de Jerusalém mais que qualquer outro lugar de Israel. Ó cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a teu respeito. Incluirei o Egito e a Babilônia entre os que me conhecem, também a Filistia e Tiro, até a distante Etiópia. Ali todos se tornarão seus cidadãos. A respeito de Jerusalém se dirá: ali todos desfrutam o direito de cidadãos, e o próprio Altíssimo abençoará a cidade. Quando o Senhor registrar as nações, dirá: ali todos se tornaram seus cidadãos. O povo tocará flautas e cantará: a fonte da minha vida brota de Jerusalém. Sem sombra de dúvida que esse salmo é um salmo maravilhoso. Um salmo onde os filhos de Corá, eles vão mencionar por que Jerusalém é uma cidade tão importante. Por que Jerusalém é uma cidade tão amada? Por que ela é tão importante dentro do cenário? Por que Deus escolheu Jerusalém como local da sua morada? Precisamos entender que o Senhor Deus tinha um projeto para Israel enquanto nação. A ideia de Deus era que o povo, o seu povo, vivesse os princípios da aliança e se tornasse um povo tão próspero que aquilo que Deus faria através deles seria uma coisa tão extraordinária que todas as pessoas do mundo inteiro viriam para poder ver o que estava acontecendo. Nós tivemos apenas um período curto de tempo em que isso aconteceu, na época do rei Salomão. Você se lembra que, entre outros, são mencionados na Bíblia a rainha de Sabá, que veio de lá da distante Etiópia para poder beber da sabedoria de Salomão, para entender por que ele era tão sábio, por que tudo que ele fazia prosperava. E ele, é bem verdade, que deu a conhecer a respeito de Deus para a rainha de Sabá. Mas, ao mesmo tempo, a tradição judaica, Flávio Josefo também vai falar a respeito disso, ele acabou fazendo dela uma das suas amantes, o que não fazia parte do plano de Deus. A ideia era de que as nações viessem até Jerusalém e, conforme viessem, eles fossem se agregando e o reino de Deus fosse se tornando cada vez mais extenso, fosse alcançando mais e mais pessoas. Quantas pessoas do planeta são amadas por Deus? Todas as pessoas. O que é mais interessante é que os filhos de Corá, eles vão mencionar algumas nações, eles vão mencionar aqui, especificamente por nome, o Egito, a Babilônia, a Filistia, Tiro e também a Etiópia. Por que esses nomes aqui estão sendo mencionados? Entre eles, você encontra pelo menos Egito, Babilônia, Filistia e Tiro, que são 4 nações que fizeram muito difícil a vida de Israel. O Egito fez de Israel o seu escravo. Babilônia levou Judá para o cativeiro. A Filistia, os filisteus eram inimigos terríveis de Israel e durante muito tempo fizeram guerra contra eles. Tiro também foi uma região de onde muita hostilidade foi enviada para Jerusalém, para o povo de Israel. Eles estão pegando aqui inimigos crassos do povo de Deus para poder dizer: Jerusalém também é uma cidade para eles. Porque Deus havia escolhido Abraão, bem como os seus descendentes, para que Deus pudesse se manifestar a eles e através deles pudesse chegar a todas as pessoas. O amor de Deus se estende a todos. O que aconteceria se eles tivessem sido fiéis ao povo de Deus, se Israel tivesse vivido os princípios da aliança com Deus? Bom, as nações seriam atraídas a eles. As nações viriam até eles e se tornariam também povo do Senhor. Olha que promessa maravilhosa é feita aqui. Todos se tornarão cidadãos do povo de Deus em Jerusalém. Essa era a ideia. É tanto que quando o templo foi construído, isso aqui é uma coisa muito importante, quando o templo foi construído, haviam pelo menos 3 pátios. O primeiro pátio, que era o maior de todos, era considerado como o pátio dos gentios.
onde todos os não-judeus poderiam estar para assistir à programação, para assistir o sacrifício, para ter a oportunidade de se aproximar de Deus. Depois havia o pátio das mulheres, e um pouco mais próximo havia o pátio dos homens, e ao mesmo tempo que os sacerdotes utilizavam para poder desenvolver ali todo o cerimonial. E esse pátio maior, o pátio dos gentios, era um lugar onde qualquer pessoa, de qualquer etnia, poderia se aproximar. Deus, quando deu ordens para que o templo fosse construído, ele mencionou que a sua casa seria chamada casa de oração para todos os povos. Por que Jesus se irou de forma intensa 2 vezes e chegou a pegar o chicote ali naquela região do templo? Porque os judeus, já na época de Jesus, tinham um ódio tão grande das outras nações que eles fizeram uma coisa tremenda. No pátio dos gentios, que era o maior pátio onde os não-judeus poderiam se aproximar para assistir às celebrações, eles colocaram uma feira. O que eles estavam dizendo? Nós não queremos vocês aqui. Deus é só nosso. Nós não queremos vocês fazendo parte dessa história. Quando, na verdade, o que a Bíblia vai deixar claro é que a cidade de Jerusalém, bem como o templo de Deus, era para ser um templo que abençoasse todas as nações da terra. Quando pensamos nisso e pensamos no amor de Deus pelas outras nações, a gente tem que parar para poder pensar também na nossa própria postura hoje em dia. Às vezes, temos um sentimento exclusivista, achando que somente nós somos o povo do Senhor. Quando lemos a Bíblia e, ao mesmo tempo, os escritos de Ellen White, nós percebemos que o Senhor Deus tem povos seus em todas as denominações religiosas, em todos os povos, em todos os lugares. O Paulo, falando sobre isso, lá na carta aos Romanos, ele vai mencionar que Deus ele se faz conhecer através da própria natureza. Ninguém vai poder dizer que não conhecia a Deus quando Cristo voltar. Entretanto, nós às vezes criamos muros, como os judeus acabaram fazendo, para tentar colocar as pessoas para longe. Quando às vezes usamos frases como eu tenho a verdade, você não. Você está no erro, você está longe de Deus, mesmo que isso seja verdade. Temos um conhecimento mais alargado da Bíblia, a palavra de Deus, amém por isso. Vamos usá-lo então para aproximar pessoas. Nós precisamos construir pontes e não levantar muros. Os muros não farão com que as pessoas se aproximem mais de Deus. O grande sinal que vai aproximar pessoas do reino de Deus é o amor que nós temos que demonstrar para com todos. Mas às vezes a postura que acabamos tomando é uma postura que empurra as pessoas para longe e não as aproxima. Como nós podemos fazer isso? Bom, a Bíblia vai deixar claro que o único jeito de podermos fazer isso é trazendo as pessoas para perto. É entendermos que o Senhor Deus quer fazer de todas as nações, de todas as pessoas, de todas as etnias, e ao mesmo tempo de todas as religiões, de todas as denominações religiosas. Ele quer fazer de todos um só povo. Eu não estou querendo dizer com isso que o Senhor Deus ele vai colocar a pés a sua palavra e vai deixar de lado os princípios que ele estabeleceu ali. Não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia vai deixar claro que as verdades da palavra de Deus serão levantadas para que as pessoas possam conhecer. Portanto, a Bíblia tem que ser respeitada em relação a isso. Ok? Eu não estou falando de um ecumenismo, onde não importa aquilo que você crê, está tudo certo. Não, não é isso. Eu estou dizendo que nós não temos que afastar as pessoas, temos que tentar atraí-las para o Evangelho de Cristo. Quando olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, lá em João no capítulo 10, o Senhor Jesus usou uma imagem muito interessante. Ele disse, eu sou um bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Mas eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O que Jesus está dizendo é que antes que ele volte à terra, haverá um só rebanho, um só pastor. Até lá as pessoas estarão tomando as suas decisões. Até lá as pessoas estarão escolhendo. Nós, como cristãos, precisamos ter a certeza de que nós estamos tomando as decisões que nos colocarão ao lado de Cristo. A maior evidência de que nós estamos com Cristo é quando nós amamos as pessoas e queremos aproximá-las também de Cristo. A maior evidência de que nós estamos longe dele
é quando queremos colocar as pessoas para longe dele. Isso faz sentido para você? Hoje você é um construtor de pontes ou um construtor de muros? Eu espero que seja um construtor de pontes. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos chama para sermos o seu povo. Ajuda-nos a trabalhar para que todos tenham a oportunidade de se aproximar de ti. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, amanhã continuaremos o nosso estudo da lição Escola Sabatina dessa semana e a nossa temática será segurança e paz desse ano. Eu estudo a lição. E você?